Fala, eletricista alta voltagem. Galera, a gente vai começar aqui hoje uma análise de interpretação e leitura de um projeto aqui que é o mais simples geralmente que a gente trabalha, beleza? Que é uma partida direta. E a gente vai fazer aqui uma panorâmica geral, lendo nossa legenda, todos os componentes que a gente vai utilizar, todas as funções, e a gente vai interpretar aqui o passo a passo para vocês conseguirem entender como que a gente faz essa leitura e o diferencial não é só fazer a leitura para montagem, o diferencial é a gente conseguir fazer a leitura para funcionamento. Quando a gente entende o funcionamento desse circuito que a gente vai montar, a gente mata a pau em muitas coisas, galera. Então a gente está à frente do mercado em questão de profissionais aí. A gente tem aqui um projeto bem simplesinho aqui, que é uma partida direta, que eu deixei até aberto na hora da gente fazer a montagem. Não coloquei aqui layout, deixei bem aberto mesmo para vocês fazerem aí. E a gente, na hora de fazer a montagem prática ali, vocês vão ver aí que eu só montei o layout externo das canaletas, botei um preludinho no meio e executei. Beleza, galera? Então, leitura aqui, tem a descrição. Os componentes que a gente vai utilizar. A gente tem aqui, ó, disjuntor motor. Espero que esteja dando para todo mundo ver e enxergar certinho. A gente tem nosso disjuntor motor tripolar classe 10 com proteção somente magnética, 32 ampere para um motor de 10 CV, ou seja, 1 CV a gente tem 735 watts de potência. Beleza? Então é só fazer esse cálculo aí. Nós contaremos com um contator tripolar de 32 ampere e a tensão de operação de 220 volts VCA. Tensão de controle também 220 VCA. O que quer dizer isso, galera? Quando a gente tem aqui um contator tripolar 32 ampere, tensão de operação 220 VCA, quer dizer que esse contator ele é trifásico para as opções ali das três fases, né, do circuito 220, trifásico 220. E a tensão de controle, ou seja, a nossa alimentação das bobinas A1 e A2 é também 220. A gente pode ter um contator tripolar 32 ampere, tensão de operação 220, né, nossa parte de potência, e com a tensão de controle de 24 VCA, 24 VCC, 48 VCA, 48 VCC e para partidas de motores de 10 CV também, beleza, galera? E tem um contato NA apenas nesse contator. Nós teremos um contato auxiliar frontal de 4 polos. Ele conta com dois contatos NA e dois contatos NF, ou seja, dois contatos normalmente abertos, dois contatos normalmente fechados. Nós temos o relé térmico para partida de classe 10, compatível com o contator, né? Para poder fazer o encaixe perfeito ali na saída do nosso contator. Com a faixa de ajuste de 25 a 32 ampere, com contatos um NA e um NF, ou seja, ele tem um contato NA, um normal aberto e um contato normalmente fechado. O relé térmico ele é inútil se a gente não tiver as funções desses contatos aberto e fechado aí executando legal, certinho. Beleza, galera? Então, tudo na prática a gente vai ver. Hoje essa aula aqui é só para a gente fazer interpretação e leitura desse nosso diagrama aqui. Então, esse ponto de partida é o primeiro ponto antes da gente montar. A gente fazer a conferência de todos os equipamentos que a gente vai trabalhar aí nesse comando. Beleza? Tem um mini disjuntor termomagnético bipolar com a tensão de operação 220 VCA e é um disjuntor de 10 amperes de corrente aí de proteção. Nós teremos um botão de emergência cabeçote tipo cogumelo de 40 milímetros com trava e giro para destravar, ou seja, a gente aperta o botão de emergência, ele só vai retornar à posição original se a gente for lá e girar ele para destravar. Beleza, galera? Na cor vermelha, furação de 22 milímetros aí com contato NF. Beleza? Então a gente tem toda essa dinâmica aqui para poder a gente começar a montar. A gente tem um botão de comando de plástico pulsador plano faceado, redondo, momentâneo, corpo plástico na cor vermelha, furação para ele, ou seja, ele é um botão para furo de 22 milímetros. Ele conta com contato NF e só isso. E o grau de proteção dele é o IP40. Beleza? Botão de comando plástico pulsador faceado redondo momentâneo, corpo plástico na cor verde, para furo de 22 milímetros também, com um contato normalmente aberto.
Sinalizador LED vermelho, alimentação 220. Sinalizador LED verde, alimentação também 220. Sinalizador de LED amarelo, também com alimentação 220. E nós teremos aqui os nossos bornes de passagem, galera. A gente sempre que for fazer uma conexão, vou explicar para vocês, a gente geralmente não leva o cabo direto no equipamento, no contator, no disjuntor. Nós utilizamos os bornes de passagem para fazer esse meio caminho aí. E a gente fazer também o jump, né? Que seria uma emenda, que a gente não faz emenda, né? Então, faz uma emenda em fita isolante, não. A gente usa os bornes para fazer os pontos de jampeamento, para facilitar, né, essa passagem aí. Então, nós temos o borne de passagem poliamida, conexão para parafuso, para cabo de até 4 milímetros. Nós temos o borne de passagem poliamida para terra, ou seja, aquele borne verde amarelinho. Pode ser verde, pode ser verde com uma listra amarela. Beleza? Para cabo de 4 milímetros também. E a tampa para borne e também o poste final. O modelo de trilho TS35, que é o nosso padrão de trilho DIN. Beleza, galera? Então a gente fez essa análise de material aqui, a gente consegue partir para o nosso diagrama. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver aí. Galera, então a gente tem aqui, ó, vou usar o marcador aqui para a gente fazer a nossa interpretação, beleza? Então a gente tem a legenda aqui dos equipamentos também, ó. Q1 é o nosso disjuntor motor tripolar, o nosso KM é o contator trifásico, o RT é o nosso relé térmico, o DJC é o disjuntor termomagnético bipolar, que é o disjuntor de comando, o BE é a botoeira de emergência, o BD é a botoeira de desliga, o BL é a botoeira de liga, o sinalizador, né? O H1 aqui é o sinalizador para indicação de motor ligado, ou seja, o LED vermelho. O H2 é o sinalizador para indicação de motor desligado, ou seja, o LED verde. O H3 é o sinalizador para indicação de falha térmica, ou seja, o nosso LED amarelo. A borneira para circuito de força é o X0. E o motor trifásico é o M, que a gente vai chegar nele ali. Beleza, galera? Então a gente tem aqui, ó, no início do diagrama, a gente vai sempre interpretar ele do início e no caminhando para frente. A gente nunca vai pegar um diagrama aqui, ó, no meio do caminho para poder interpretar ele. Isso não faz sentido. Quando a gente já está no nível médio ali, avançado, a gente consegue montar, iniciar a montagem daqui se a gente quiser também. Não faz sentido, tá, galera? Mas para quem está começando, a gente sempre começa do início, que é o mais claro. Em todo projeto a gente vai ter, galera, a nossa identificação de página, de folha, né? Qual folha nós estamos e tudo mais. E nós teremos também indicação aqui de informação de colunas, né? Que a gente tem a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E e por aí vai. E nós temos as nossas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai também, galera. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, a alimentação que se viesse do nosso projeto mesmo, a alimentação vem da folha 10, traço B.1. Ou seja, a gente tem que ir na folha 10, na coluna B, na linha 1. A gente vai entender que essa alimentação está nessa direção aqui, galera. Ó. Beleza? Mas como esse aqui é um projeto simples, ele não vai ter tanta informação assim para a gente poder mensurar aí. Beleza? Tem aqui, ó, no começo do diagrama, a gente tem essa informação aqui, que é a nossa alimentação trifásica mais terra, circuito 220, ou seja, trifásico 220, fase com fase 220, e no circuito de frequência de 60 Hz, que é o padrão aqui do nosso Brasil.
beleza? Antigamente, até uns 10 anos atrás, era entre 50 e 60, hoje é padronizado 60 Hz. Beleza? Depois, mais pra frente, a gente vai entender o que é 60 Hz aí, pra gente não confundir as aulas. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, esse percurso aqui, ó, de alimentação das 3 fases, mais o terra a gente pode ser simbolizado por PE, pode ser por, beleza? Só pelo T, mas a gente tem a nomenclatura dele aqui como PE, beleza? Então a gente tem essa aqui onde eu marquei é a alimentação que vai ser feita no cliente, ou seja, quando a gente estiver com o nosso quadro todo pronto, a gente vai chegar, vai fixar, parafusar nossa caixa lá no cliente e a gente vai pegar essas 3 fases mais o terra e vai alimentar aqui no topo do borne. Lembrando que essa bolinha com um tracinho é a simbologia para borne, tá, galera? Simbologia para borne. Então a gente já tá craque nisso aí. Então essa simbologia aqui, ó, dessa bolinha são bornes de passagem, beleza? Então, a gente tem claramente isso aqui já na nossa mente, beleza? E a gente tem aqui, ó, outra informação. Esses cabos aqui do circuito de potência vai ser feito com cabo 4 milímetros, beleza? Cabo de 4 milímetros. O que a gente vai começar a montar de fato aqui na nossa caixa? Da saída desses bornes X0, traço L1. Então a gente vai identificar esse borne como X0, traço L1. É o primeiro borne, beleza? A gente identificou isso tudo aqui, X0 traço L1. A gente tem concepção de que aqui é um conjunto, né? O conjunto todo, X0 é um conjunto só. L1 é o primeiro borne, L2 é o segundo borne, L3 é o terceiro borne, PE é o nosso bornezinho terra ali verde com a linha amarela. Beleza, galera? Então a gente vai começar nossas ligações na nossa caixa daqui, ó. A gente vai pegar na saída desse borne e vai levar ele lá no nosso disjuntor motor, que é o disjuntor Q1. Se vocês observarem, a simbologia do nosso disjuntor motor são 3 contatos normalmente abertos. Essas linhas pontilhadas aqui, ó, tracejadas aqui no meio aqui, indica que ela é feita por atuação mecânica. Então, quando a gente liga o nosso disjuntor, a gente tem o fechamento desses contatos aqui, beleza? Então, ela tem um alinhamento aqui direcionando que a gente tem uma atuação mecânica para ser fechado esses contatos. Aí, fechou aqui e fechou aqui, beleza? Vamos lá. Então a gente vai começar as ligações de onde? A gente vai pegar do borne, alimentar o sistema trifásico lá na cabeça do nosso disjuntor, na entrada do nosso disjuntor motor, que é o disjuntor Q1. Beleza? Ligamos esses cabos aqui, saindo do borne, levamos lá na entrada do disjuntor, já partir para onde? Saída do borne, que aí é onde a gente vai alimentar a saída do nosso disjuntor para o nosso contator. A gente pode fazer isso aqui via cabo, como a gente também pode utilizar a conexão entre disjuntor motor e contator. Vamos falar que a gente vai fazer em cabo, beleza? Então a gente vai sair com o cabo aqui do disjuntor Q1 e vai levar ele lá na entrada do primeiro contato do contator de potência, que é o contato aqui, ó, 1L1. Beleza? E ao mesmo tempo, galera, a gente vai fazer uma ponte aí e a gente pode sair com o cabo ou do disjuntor motor ou a gente pode sair aqui na entrada do contator, beleza? Com um cabo 1,5 milímetro quadrado aqui, ó. Aqui vai ser um cabo de 4 milímetros, beleza? E a gente vai vir com outro cabo aqui, ó, de 1,5 para alimentar o nosso disjuntor de comando, beleza, gente? A gente não vai entrar no circuito de comando agora, mas a gente já pode deixar esse entendimento aqui de alimentação do disjuntor de comando ali, beleza? Só para a gente depois não ter que soltar cabo daqui, cortar o terminal e tudo mais, a gente já faz isso de uma vez só. Uma linha reta, sempre lembra, a gente trabalha numa linha reta. Beleza, galera? Então a gente vai pegar aqui a segunda fase na saída do disjuntor motor e vai levar aqui para o nosso segundo polo do contator motor, que é o polo de 1L2. E a gente vai sair também com cabo
lá na segunda fase, né, do segundo polo do nosso disjuntor de comando, beleza? E um ponto aqui, galera, para vocês salientarem é o que? Sempre que tiver esse pontinho preto aqui, ó, tá vendo? Tem um pontinho preto aqui, tem um pontinho preto aqui, cruzando entre duas linhas, tá? Isso significa que eu tenho um ponto de conexão. Sempre que eu tiver duas linhas se cruzando e eu tiver uma bolinha preta aqui no meio, tá? Uma bolinha preta aqui quer dizer que é um ponto de conexão em comum. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma ligação em comum desse cabo aqui que vem para cá, do disjuntor para o contator. A gente também vai ter que vir com o cabo em contato com esse circuito aqui para cá também. Ou seja, é um ponto de conexão, esse ponto preto. Beleza? Ah, Carlos, se eu tiver uma linha cruzando com outra e não tiver essa bolinha preta, o cabo só está passando. Não tem ponto de correlação entre eles, não tem emenda, não tem jumper aí, beleza? É só uma passagem, porque não tem como passar por outro lugar, uma linha teve que cruzar com outra, mas não tem emenda aí, não tem jumper aí, beleza? Então a gente vai pegar aqui agora a terceira fase, saindo do disjuntor motor, e vai levar aqui para o nosso contator de potência, né? A entrada dele aqui no contato 5L3, beleza? Então a alimentação da entrada do nosso contator de potência nós fechamos. Esses cabos aqui na saída, galera, indo para o RT, que é o nosso relé térmico, beleza? A gente vai ser feita como? Pode ser feita por cabo? Pode ser feita por cabo. Aí geralmente a gente usa uma base para poder fazer a conexão entre o relé térmico, o disjuntor e o contator. Mas geralmente, quando é de mesmo modelo, mesma configuração para o relé térmico para o contator, o relé térmico ele já tem os seus pinos de barramento ali de conexão. Então a gente vai só abrir esses parafusos aqui da saída do contator, beleza? A gente vai só sair aqui com Então a gente vai só sair mesmo, vai desapertar aqui os parafusos, né, desses contatos, e vai encaixar esse relé térmico lá no nosso contator na saída, beleza? Então a gente tem um barramentozinho já no relé térmico, a gente vai ver isso na prática, a gente só conecta nosso relé térmico lá na saída do contator, beleza? Se vocês pararem para analisar, galera, todas as simbologias são contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados. Beleza? Como aqui o contator também, ó, ele precisa de ser atuado. Pode ver que no início aqui a gente tem uma simbologia de bobina, galera. Então é bem interativo. A gente tem aqui, ó, as bobinas do nosso contator. Desculpem os desenhos, galera, que eu não sou desenhista não, tá? A gente tem aqui, ó, A1. E aqui embaixo a gente tem o A2. Beleza? Então, quando a gente energiza esse sistema, nesse caso aqui, 220, a gente joga aqui fase aqui. E a gente joga a outra fase aqui. A gente energiza a bobina desse contator. O que acontece? Ele vai atracar. Então, ele vai fechar o contato aqui, ó. Fechou aqui, vai dar passagem, fechou aqui. Vai dar passagem, fechou aqui, vai dar passagem. Até então, quando a gente faz essas ligações aqui em cima, eles não dão passagem aqui para baixo. Só quando a gente energiza o nosso contator. E galera, para vocês observarem que simbologia é altamente intuitivo. Altamente intuitivo. Por que eu falo isso? Porque a gente olhou ali em cima no disjuntor motor, a atuação dele era mecânica. Beleza? Ó, deixa eu ir aqui em cima aqui. Vocês vão observar. Beleza? É altamente intuitivo. Beleza? E aqui no nosso contator é totalmente intuitivo, que a atuação dele necessita de ser energizada a bobina. Essa simbologia aqui é a simbologia da nossa bobina. Toda vez que vocês verem essa simbologia de um retângulo com duas linhas ali, é bobina. Independente de qual equipamento seja, é uma bobina de alimentação. Alimentando essa bobina vai ser o que vai fazer todo o funcionamento ali daquele componente.
Beleza? Então, após energizar a bobina, esses contatos aqui, eles se fecham, dando passagem para o nosso relé térmico. Nosso relé térmico, ele é contato normalmente fechado. Se vocês podem ver aqui, ó, ele já é fechadinho aqui, ó. E ele só vai abrir em caso de atuação do térmico, né? Tiver uma sobrecorrente aí, uma sobrecarga aí, beleza? Aí ele vai atuar e ele vai abrir esses contatos aqui, mas ele precisa daqueles contatos normal aberto, normal fechado. Então, de ligação aqui, a gente vai sair do nosso relé térmico, beleza? Na saída aqui, ó, do contato 2T1, a gente vai levar no nosso conjunto de borne X0-1. Então, ou seja, a gente tem 3 bornes aqui, ó. X0-1, X0-2 e X0-3. Então, a gente vai sair do primeiro contato aqui 2T1 para o X0 de 1, beleza? Vai sair do contato 4T2 para o X0 de 2. E a gente vai sair do contato 6T3 aqui para o nosso X0 de 3, que é o nosso terceiro borne. E galera, tá pontilhado aqui, ó, tá pontilhado aqui, porque esse cabo aqui a gente só vai fazer em campo, que é alimentar o nosso motor trifásico de corrente alternada. A gente tem bem intuitivo aqui, tá? O M é de motor, o 3 é de trifásico e esse Szinho deitado aqui é que seja o motor trifásico de corrente alternada. Se fosse um motor de corrente contínua, ele estaria assim, ó. M, por exemplo, trifásico de corrente contínua, uma linha reta. Beleza? Ele estaria mais ou menos assim. Então, no nosso caso aqui, é um motor de corrente alternada que a gente está trabalhando. Então, essas ligações do borne para o motor a gente vai fazer em campo. Beleza? É esse entendimento aí. Chique, agora a gente vai fazer a interpretação do nosso circuito de comando aqui. Beleza? Vamos lá, galera. Agora a gente vai fazer a análise aqui de leitura e interpretação do nosso diagrama de comando aqui de partida direta. Beleza? A gente vem aqui. Alimentação do nosso disjuntor de comando aqui em cima aqui que já foi finalizada. Então a gente vai pegar agora aqui na saída do nosso disjuntor de comando. Esse disjuntor é aquele disjuntor termomagnético. Beleza, galera? Então, como sempre, a gente tem que começar das coisas micros até a gente conseguir enxergar o nosso macro completo. Por que eu falo isso? Então a gente começa simples. Aqui, ó, da primeira fase aqui, do contato 2, da saída do disjuntor. Beleza? Então essa fase 1 aqui, a gente vai começar a analisar ela. Beleza? Lembrando que essa fase, esses dois cabos aqui, essas duas fases, 200 circuito 220, veio do lado do nosso circuito de potência, né, jampeado, na alimentação que saiu do disjuntor motor para o contator. Por que na saída do disjuntor motor? Porque assim que eu desligar o meu disjuntor motor aqui, que eu parar o meu circuito de potência, ele também vai interromper a parte funcional, porque não tem necessidade, né? Não tem lógica a gente estar com o nosso circuito funcional habilitado, funcionando, sendo que vamos botar aqui na situação real, nosso disjuntor geral ali, o disjuntor motor, tenha desarmado, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre com uma coisa linkada na outra. Desarmou o disjuntor motor, ou seja, nossa parte de potência não está funcionando, não tem por que nosso circuito de comando também funcionar. Beleza, galera? Então a gente vamos analisar aqui agora essa parte de comando aqui, beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Na saída do nosso disjuntor, a gente pega um cabo aqui e conecta no contato 95 no nosso relé térmico, beleza? O relézinho térmico que está aqui. Esse contato 95, se vocês observarem, ele é um contato normalmente fechado. Ó. Por que ele é um contato normalmente fechado? Se caso o nosso relé térmico atuar, houver alguma falha nele, na hora que ele atuar, esse contato que é fechado vai abrir, interrompendo todo esse circuito aqui de alimentação. Beleza? Então ele entra antes do nosso abotoeira de emergência. Beleza, galera? Então hoje ele sai do disjuntor, passa no 95 do relé térmico, do 96 do relé térmico, que é o contatozinho fechado aqui junto com o 95, ele é um contato só.
Ele vai sair, ele vai lá na nossa botoeira de emergência, beleza, galera? E o que a gente pode analisar aqui sempre de simbologia, tá? Simbologia do disjuntor, acionamento mecânico, manual. Relé térmico, após carregar a alimentação de uma bobina ou cortar a alimentação, que seja, a gente tem aqui o rompimento, né, a abertura desse contato. Aqui a gente tem o fechamento quando a gente liga o disjuntor. A botoeira de emergência, sempre o contato fechado. Por que contato fechado? Porque quando a gente apertar o nosso botão de emergência, esse contato aqui vai abrir. Ou seja, desligando todo o nosso circuito aqui. Não vai ter nada operante mais. Então, após a botoeira de emergência, que é a botoeira principal ali para desarmar o sistema, nós temos o botão de desliga, beleza? Logo abaixo do botão de emergência. Qual que é a diferença do botão de emergência para o botão de desliga? Porque até mesmo aqui na simbologia dele aqui, ó, a gente consegue ter essa noção bem clara. O botão de emergência, esse botão de emergência é tipo cogumelo. Então ele tem um travamento mecânico. Quando a gente aciona, o botão fica travado. Para ele voltar a ser a posição original, né, desacionado, a gente tem que girar esse botão para ele liberar a trava e retornar à posição. Então, após acionado o botão de emergência, a gente não consegue ligar o sistema até a gente retornar a botoeira de emergência para a posição original. Beleza? Então, a botoeira, o botão de desliga, a diferença dele para o de emergência é isso. O de emergência precisa ser retornado à posição original para ser ligado o sistema. E o botão de desliga não, a gente apertou, ele vai desligar naquele momento, porém ele deixa ok novamente para ser ligado aqui pelo nosso botão de liga. Beleza, galera? Então, a diferença do botão de desliga e do botão de emergência é isso. O botão de emergência tipo cogumelo, ele precisa ser acionado ali, desacionado na trava que ele tem, manualmente. Ou seja, o humano vai ter que ir lá e girar o botão na mão. Beleza? Então, a gente saindo aqui, ó, do botão de desliga, a gente vai para o botão de liga. Só que, lembra o que eu falei, galera? Sempre que a gente tiver esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, a gente tem um ponto de emenda, um ponto de derivação que vai ligar mais componentes no mesmo cabo. Então a gente sai do botão de emergência, vai para o botão de desliga e também a gente pode puxar esse jumper ou do botão de emergência aqui do contato 12 ou do contato 11 do botão de desliga, tá? De tanto faz aqui, de um ou de outro. A gente vai puxar um cabo também aqui, ó, que vai alimentar o nosso contato 53 do contator, ó, mais um ponto aqui de emenda, né? Tem ponto de conexão, beleza? Sempre lembrar, pontinhos pretos aqui, ponto de conexão. Então a gente vai alimentar o contato 53 do contator, vai vir, a gente vai lá, entra com um cabo no contato 53, entra com mais um cabo no rolo e puxa outro cabo aqui, ó, o contato 61 do KM, do nosso contator de potência. Beleza, galera? E analisando aqui, ó, a gente tem aqui um contato normalmente aberto e aqui a gente tem um contato normalmente fechado na mesma contatora. Lembrando que isso aqui é do nosso contato auxiliar que a gente tem na contatora. E também, saindo desses dois contatos do nosso contator, ele vai vir aqui no nosso relé térmico, no contato 97. Já aqui no nosso relé térmico, esse contato 97 é um contato normalmente aberto, diferente do nosso contato 9596. Se o contato 9596 tem a função de interromper, se caso der alguma falha no relé térmico, o contato 9798 ele tem a função de energizar um sistema indicando a falha do relé térmico. Se der um problema no relé térmico, esse contato aqui vai fechar, beleza? Esse contato aqui vai fechar, energizando o meu LED amarelo aqui, né? Tá aqui VM vermelho, mas tá errado, é amarelo, tá, galera? O H3 aqui vai ser aceso na nossa porta do painel, ou seja, indicando que houve uma falha térmica lá no nosso
relézinho térmico, beleza? Sobreaqueceu, enfim, sobrecarga, pode ser N fatores. Mas ele é crucial para nos dar esse visual de falha que houve no sistema, beleza? Então a gente retorna aqui, ó, para nossa leitura. Nós ligamos aqui no botão de liga, saindo no botão de desliga, beleza? Lembrando aqui, ó, observando que a gente tem um ponto de conexão, beleza? Aqui, ó, a gente tem um ponto de conexão que vai lá no nosso contato 13 do nosso contator. Esse contato 13 é o contato fixo do contator. Esse contato 53 aqui e 61 é o contato auxiliar que a gente conectou lá colocou no nosso contator de potência, beleza, galera? E a alimentação desse cabo aqui, ó, do contato 13 da botoeira de desliga no 13 do contator é iniciando a nossa ligação do nosso contato de selo. Esse dispositivo aqui, esse circuitozinho aqui, ó, é conhecido como contato de selo, galera. E a gente vai entender como que ele funciona agora, beleza? Vou fazer aqui, vou apagar aqui para vocês entenderem como que funciona ele na prática. Quando a gente... Deixa eu apagar aqui. Quando a gente aperta nosso botão de liga, a gente apertou a botoeira de liga aqui. Primeira coisa que acontece é o quê? Fecha aqui, ó, nosso contato 13 e 14, beleza? Fechou o contato 13 e 14, vai liberar a passagem da nossa corrente, né, da nossa energia, lá no A1 do nosso contator. Analisando aqui que o nosso A2 ele vem direto do disjuntor, que é uma fase que fica ligada direto no nosso A2, o que vai acontecer? Apertando o botão de liga vai energizar o A1, vai energizar a bobina do nosso contator aqui. Energizando a bobina do nosso contator, vai acontecer aquele fenômeno que a gente sabe, né? Que acontece a inversão de contatos do nosso contator. Os contatos que são abertos vão fechar e os contatos que são fechados vão abrir, beleza? Então, energizou aqui A1 e A2 do contator, KM, esse contato aqui, ó. Primeira coisa que vai acontecer depois de energizar, né? Então, é a secundária. Contato 13 e 14 aqui vai fechar. Contato 13 e 14 fechando, galera. O que vai acontecer? A energia, em vez de fazer esse fluxo aqui, ela vai fazer esse novo caminho aqui, ó. Beleza? Para energizar o nosso A1. Então eu venho aqui e apago todo esse trajeto que antes a energia estava fazendo, nossa corrente estava fazendo. Beleza? Ela fazia esse trajeto, quando a gente apertou o botão de liga aqui, fechou. Então ela vai energizar o nosso contator, fechando o contato aqui e dando uma nova passagem, beleza? E esse fluxo aqui só vai ser interrompido quando a gente apertar ou o botão de desliga ou o botão de emergência. Beleza, galera? Então, isso é chamado de contato de selo, né? Que é a nossa ligação aí de contato de selo. E analisando ainda esse efeito quando a gente aperta o botão de liga, fecha o contato 13 e 14 aqui, energiza o A1 do nosso contator. Esse aí é o passo 1, primeira ação que ocorre após a gente apertar a botoeira de liga é energizar o nosso A1 do nosso contator aqui, ou seja, energizando as bobinas da contatora, a gente vai acontecer aquele fenômeno que vai inverter os contatos fechados desse contator, vai abrir, e os contatos que são abertos vão se fechar, beleza? Então o contato 13 e 14, que era aberto, ele fechou. A passagem vai tomar um outro caminho aqui agora. Porque lembrando, essa botoeira aqui é um botão pulsante. Então quando a gente aperta ele uma vez, ele retorna à posição original. E ainda nessa ideia da consequência do que vai acontecendo após apertar o botão de liga aqui, energizar as bobinas do contator, 13 e 14 fechar, o 53 e o 54 também aqui vai fechar, e o 61 e o 62 aqui vai abrir. O que isso vai gerar, beleza?
53 e 54 fechando, vai energizar o X1 do H1, ou seja, o LED vermelho vai acender. Beleza? Vou apagar esse aqui para a gente entender aqui, ó. O LED vermelho vai acender, indicando que o meu motor está ligado, beleza? E aqui o LED verde, que antes ficava aceso direto aqui, né? Quando a gente ligava o disjuntor de comando, esse LED aqui já estava aceso, que é o LED verde, indicando que o painel está energizado, porém o motor está desligado. Beleza? Então, quando a gente aperta o botão de liga, ele se apaga. Abrindo esse contato aqui, ó, 61 e 62, beleza? Então ele vai apagar e vai acender o LED vermelho aqui, indicando que o motor está ligado, beleza? Então, se a gente fizer uma ação aqui de desligar o nosso comando, desligar aqui, ó, a gente vai abrir esse contato aqui, beleza? Bagunça danada que a gente fez aqui, né? A gente abriu esse contato aqui, ele vai interromper todo esse sistema aqui de novo, beleza? Então daqui para baixo vai desligar. Isso aqui vai ser aberto, isso aqui vai ser aberto, beleza? E esse cara aqui vai voltar a acender, beleza? Isso quando eu desligar. Se a gente vai simular na prática uma falha do nosso relé térmico. Uma simulação aqui de falha do nosso relé térmico. A gente vai simular lá uma sobrecarga, né, no nosso relé. O que vai acontecer? Esse contato aqui vai fechar. E o nosso LED amarelo aqui, indicativo de falha, ele vai acender, galera. Ele vai dar essa passagem aqui, ó. E esse cara aqui, ele fica ligado direto enquanto está desligado, tá? Então o LED verde vai estar aceso, vai acender o amarelo, indicando que houve uma falha. Só para a gente não perder o fio da meada, galera, aqui, ó. Essa segunda fase aqui, ela sai direto do disjuntor e ela fica ligada direto no X2 das 3 lâmpadas e no A2 aqui, ó. X2 de H1, X2 de H2 e X2 de H3, beleza? Essa fase aqui é direta, é a única que a gente trabalha, é essa primeira fase aqui, que vai ser interrompida pelo botão de desliga, vai ser atuada pelo botão de liga, beleza, galera? Então espero que todo mundo tenha entendido aí mais ou menos o funcionamento de uma partida simples, de uma partida direta simples aí. A gente vai ver a partida com reversão, a gente vai ver comando estrela triângulo, a gente vai ver o comando das máquinas que a gente vai fazer adequações aí conforme o decorrer das aulas, beleza, galera? Então, bora pra cima, que é só o começo.